que são estrelas? Bom, estrelas nada mais são que gigantes esferas compostas por gases que realizam fusão nuclear. Melhor explicando, elas fundem hidrogênio em hélio e hélio em elementos mais pesados. São fontes de luz primária, ou seja, produzem luz própria. O astro no centro do nosso sistema planetário, o Sol, é uma das 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, a Via Láctea. Enfim, como as estrelas nascem? Existem aquilo que chamamos de berçário de estrelas, melhor dizendo, as famosas nebulosas. E elas são nuvens de poeira e gás. E essas nuvens elas se contraem, o que faz com que os gases se concentrem. Com essa concentração, há o aquecimento a milhões de graus. Esse processo pode durar milhares e milhares de anos. É o que antecede o estado final de uma estrela. Após atingir uma dada temperatura que é muito alta, são iniciadas as reações nucleares. E essas reações nucleares já vão ser aquilo que vai dar início às estrelas. O tamanho das estrelas. Para ter uma noção de tamanho, o Sol ele tem cerca de 1,5 milhão de quilômetros, o que equivale a cerca de 1 milhão de planetas Terra. Se a gente pegasse o Sol e tentasse cobrir ele com planetas Terra, bom, isso seria equivalente a cerca de 1 milhão deles. Mas ainda existem estrelas maiores que o Sol. A Eta Carinae é um exemplo disso. Ela é 5 milhões de vezes maior que o Sol, mas ainda não é a maior de todas. A Betelgeuse, ela é 300 vezes maior que a Eta Carinae. E a Canis Majoris, finalmente, é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Ela é a maior estrela que a gente conhece. Ela possui cerca de 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. As cores das estrelas. As estrelas, elas existem vermelho, amarelo, branca e azul. E elas emitem cores de acordo com a temperatura. As vermelhas, elas chegam a cerca de 3.000 graus Celsius, só que possuem a temperatura mais baixa. E as azuis, elas chegam a cerca de 40.000 graus Celsius, e elas são as que possuem a temperatura mais alta. Constelações. Constelações nada mais são do que um grupo de estrelas e que parecem estar muito próximas uma das outras, sendo que algumas ainda estão a milhões e milhões de distâncias. As mais famosas são o Cruzeiro Sul, que ele é visto no hemisfério sul, e a Ursa Maior e a Ursa Menor, que são vistas do hemisfério norte. Essas estrelas, elas eventualmente vão formar alguns desenhos que podem ser muito consideráveis. Enfim, já se perguntou se as estrelas morrem? Após gastar o combustível, ela eventualmente vai morrer. E quanto maior a dimensão, quanto maior o tamanho de uma estrela, mais combustível ela vai consumir. E primeiramente elas vão gastar o hidrogênio e depois gastar o hélio. E quando elas gastam o hélio, quando elas chegam a certo estágio, elas vão se expandir em gigantes vermelhas. Ou seja, elas vão diminuir a temperatura e se tornar vermelhas. Bom, e quanto ao Sol? O Sol gasta cerca de 600 toneladas de hidrogênio por segundo. E ele tem uma vida que terminará em cerca de 5 bilhões de anos. Depois que ele se transformar em uma gigante vermelha, ele vai se transformar em uma nebulosa planetária. E o que sobrar dele vai ser uma anã branca. Explicando melhor o processo, o Sol ele vai chegar ao fim da sua vida, se transformar em uma gigante vermelha. Se transformando em uma gigante vermelha, ele vai se expandir até virar uma nebulosa planetária, e nesse processo vai contrair, entrar em colapso e se tornar uma anã branca. Enfim, o que são as anãs brancas? Elas são estrelas que já são residuais de algumas outras estrelas, já queimaram gás hélio, e quando elas se esfriam, elas vão ser mais difíceis de enxergar, ou seja, elas vão se apagando. Mas depois disso, antes disso, elas já passaram pelo estágio de gigante vermelha. Existem também as anãs marrons. Elas não são consideradas estrelas, é um termo errado chamar as anãs marrons de estrelas anãs marrons, porque elas não são estrelas. Elas são interestelares que não formaram estrelas, mas elas se ficaram ali. Elas não chegaram a ser estrelas, mas elas continuam ali.
Temos também as estrelas cadentes. Só que a estrela cadente é conhecida como é a mais conhecida como meteoro. Ela não é de fato uma estrela. Ela é simplesmente um resultado de uma partícula lançada, uma partícula sólida lançada na atmosfera. Ela vai produzir um efeito luminoso, porque quando ela chega na atmosfera, ela queima. Normalmente são fragmentos planetários vindo do espaço. E eles aquecem a partir do momento que entram na atmosfera. Com isso a gente pode ver os rastros luminosos. Enfim, o vídeo de hoje foi isso. Eu vou ficando por aqui. E até logo.